Professora, uma dúvida sobre o trabalho. Paula, eu já vejo para você. Essas dúvidas do trabalho, pessoal, a gente tira no final da aula, tá certo? Para que a gente possa fluir aqui com o assunto. Pessoal, a aula de hoje é a parte prática, tá certo? Sobre fundos de investimento. Então, a gente vai começar mostrando para vocês aonde vocês vão encontrar esses assuntos, esse material, todo esse material. Então, fundos, a gente já estudou na aula passada que tanto eles podem ser de renda fixa, como eles podem ser de renda variável. Então, se vocês entrarem ou aqui, vocês vão encontrar o assunto que nós estamos querendo estudar, tá certo? Só que, entrando em renda fixa, a gente vai dar de cara com os papéis de renda fixa, com os fundos de renda fixa. E entrando em renda variável, a gente vai entrar em contato com os papéis de renda variável. Lembrando que o que eu estou mostrando para vocês é o que eu acho que é mais assim novo, de novidade, que são os fundos fechados, né? Onde a gente vai negociar essas cotas em bolsa. Porque os fundos abertos, vocês podem fazer a pesquisa direto na internet ou entrando dentro dos sites dos bancos, do Banco do Brasil, Bradesco, Itaú, qualquer banco que vocês quiserem, vocês entram lá e vocês vão ter diversos fundos de investimento. Mas o que eu queria mostrar para vocês hoje era o que era mais diferentão, que são aqueles fundos listados em bolsa, que acredito que vocês nem sabiam que isso existia, tá? Então, recapitulando a nossa proposta, entrando aqui no site da B3, tá? No site de abertura da Bolsa, a gente vem aqui em produtos e serviços e ou um ou outro vai nos mostrar o que a gente está querendo apresentar. Vamos começar pela renda fixa, porque são os fundos de investimento em renda fixa. Entrando aqui na primeira caixinha, tá certo? A gente vai ter o fundo ETF, é uma sigla em inglês, tá? E que quer dizer exatamente um fundo negociável, tá? Então, o ETF de renda fixa é um fundo, né, um conjunto aí, aquele condomínio que a gente falou de investidores, porém, ele vai compor a carteira, o que vai compor a carteira desse papel são papéis que trabalham ou que possuem renda fixa, tá? Títulos públicos ou títulos privados. É exatamente aquilo que a gente estudou na aula, tá? Então, esse ETF de renda fixa, ele vai ter na sua carteira, ele vai ter na sua composição papéis que representam ou que são papéis de renda fixa públicos ou privados. Os públicos, os títulos públicos, são aqueles papéis do Tesouro Direto, que a gente já trabalhou com eles, tá? E os títulos privados são as debêntures, certo? Então, a primeira coisa que eu queria mostrar para vocês era onde vocês podem encontrar fundos de renda fixa que são aqui negociados em bolsa de valores, tá? Como eu posso ter acesso a esse produto? Via corretora, tá? Então, você vai na sua corretora e você, então, procura entrar em contato com ela e verificar os ETFs. Os ETFs, pessoal, são esses aqui, tá? Esses são os ETFs listados em bolsa. Quando a gente clica dentro de qualquer um desses, vai aparecer aquela composição, aquela informação semelhante à das debêntures. Então, entrando em cada um desses ETFs, vocês vão ter contato com aquela mesma informação que vocês viram lá em debêntures. Então, vocês vão ter acesso à taxa, vocês vão ter acesso a qual é o indexador,
Deu para vocês pegarem direitinho? Se vocês clicarem em cada um desses links, vocês vão acessar aquele mini portfólio que tem todas as informações necessárias sobre esse fundo aqui. Então, essa primeira parte, tá certo? Representa um fundo de investimento em renda fixa, negociado em bolsa. E aí, pessoal, qual que é a vantagem de você comprar um ETF de renda fixa em bolsa, ao invés de você simplesmente ir em um banco e fazer uma aplicação em um fundo de renda fixa? A gente já comentou sobre isso. Quem é que pode me dar uma... Exatamente, Williams. Exatamente. E é isso que eu quero que vocês verifiquem. Eu quero que o trabalho que vocês façam passem por esse tipo de conhecimento. Porque eu quero que vocês vejam isso na prática. Vocês precisam entender que isso existe e que existem diferenças entre os fundos negociados em bolsa e os fundos negociados em instituições financeiras. Ok? Então, essa é a nossa primeira caixinha. Prestem bem atenção aonde eu vou estar entrando, para que vocês possam depois seguir esse caminho e ir até o fim. Tá? Infelizmente, hoje, eu não consegui entrar nesses links porque o sistema estava travando. Então, infelizmente, eu não vou adiante com vocês, que a gente vai ficar naquela expectativa e simplesmente não está abrindo. Mas, voltando aqui, ó, entra aqui em renda fixa, tá? E ao entrar aqui em renda fixa, aqui do lado vai ter os ETFs de renda fixa listados. E aí já sabe, né, William? Vai clicando aqui e vai conhecendo cada um desses papéis. Lembrando que esses aqui, que é a nossa primeira informação, representa os ETFs de renda fixa. E aí, Tia volta a lembrar. Esses papéis são aqueles papéis, Williams, que corresponderiam ao fundo de curto prazo que você vai ter lá no seu banco, tá? Cuja carteira é composta por títulos públicos ou títulos privados, leia-se debêntures. Porém, esses aqui são negociados em bolsa. E o que você tem no seu banco é negociado em bancos. Diferença entre um e outro, taxas. Turminha, tudo certo aqui? Até aqui tudo certinho, pessoal? Prestem bem atenção, tá certo, Elaine, Clarinha? Vocês vão seguir esses passos. Tia só não vai até o final, porque deu pau completamente no sistema aqui da B3. Não sei o que danado houve, mas onde vocês vão é o próximo. Vocês vão clicar ali e vão verificar essas informações que eu estou pedindo para vocês. Segunda caixinha, dentro do conceito de fundos de renda fixa, é o famoso aqui, fundos de investimento. E ao chegar aqui, a gente vai encontrar uma informação relativa aos fundos de investimento em direitos creditórios, chamado aí no vulgo de FDIC. Já ouviram falar de FDIC? FDIC é o seguinte, vamos imaginar uma faculdade, vamos imaginar uma empresa de energia elétrica, CELP, ou uma Compesa, de saneamento. O que essas empresas elas têm em comum, pessoal? O que a Compesa tem em comum com a CELP, que tem em comum com uma grande universidade, a Maurício de Nassau da vida? O que essas empresas têm em comum? Você vai dizer, pô, aparentemente nós não tem nada em comum. Uma é educação, a outra é energia elétrica e a terceira, saneamento. Ou seja, não tem nada em comum, professor? Tem. Elas têm em comum uma coisa chamada recebíveis. Enorme, uma carteira enorme de recebíveis. A Maurício de Nassau, 1 zilhão de boletos de mensalidades. A CELP, 1 zilhão de boletos de conta de luz. A Compesa, 1 zilhão de boletos de contas de água. Muito bem, o que essas empresas fazem? Essas empresas
empacotam, ou seja, essas empresas pegam esse bololô de contas a receber, e aí a gente chama de direitos de crédito. Não é legal? Direitos de crédito. Para a empresa, isso é um direito a um crédito. Então, ela vai pegar esse bololô, esse pacotão aí de recebíveis, e ela vai securitizar. Senhor, o que vem a ser securitizar? Securitizar é uma palavra bonita para empacotamento. O que é empacotar? Ela vai pegar aquela carteirona de direitos de crédito, vai dividir em pacotinhos, tá? E esses pacotinhos ela vai vender. E ao vender, se transformam em FDIC. E aí, vocês estão lembrados na aula de contabilidade geral, quando uma empresa desconta duplicatas no banco? Quando ela desconta duplicatas no banco, o que é que ela está fazendo naquele momento? Ela está indo lá e ela está antecipando aqueles recebíveis junto ao banco, né? Então, o banco vai lá, vai pagar para ela e, na data que os recebíveis de fato se tornarem reais, alguém, o dono da dívida, vai lá e paga, né? E o banco recebe. Então, se a empresa tinha contas a receber um recebível de R$ 1.000 para se vencer em dezembro, ele pega essa duplicata de R$ 1.000, vai no banco, desconta, o banco vai cobrar uma taxa, vai dar para a empresa 800. A empresa, então, já recebeu antecipadamente aqueles 1.000, e o cliente da empresa vai lá no banco, paga, né, os R$ 1.000, e o banco, no caso, então, recebe aquele valor. E o que é que o banco, quanto é que o banco ganhou? O banco ganhou a diferença, né? Dos 800 que ele antecipou para os R$ 1.000 que o cliente lá pagou. Então, o FDIC é a mesma coisa. Só que quem é que vai antecipar o dinheiro para essas empresas? Quem é que vai antecipar o dinheiro para Maurício de Nassau? Quem é que vai antecipar o dinheiro para a Compesa? Quem é que vai antecipar o dinheiro para a CELP? Quem vai ser a pessoa que vai... O investidor, claro, exatamente. Então, o FDIC é um desconto de duplicatas, onde quem vai fazer a antecipação somos nós. Qual é o nosso risco, Vanessa? Qual é o nosso risco, Clarinha? Qual é o risco que a gente está correndo? Pensem, existe um risco aí. Turminha, qual seria o nosso risco? A pessoa não pagar a conta de água, a conta de luz ou a mensalidade da faculdade. Tá? É o famoso cheixo, Vivi. Então, o que acontece? FDIC é isso. FDIC é isso. FDIC são duplicatas, são créditos empacotados, securitizados por instituições, tá certo? E esses pacotinhos são vendidos. A gente pode ter acesso a esses pacotinhos e a gente vai fazer o papel do banco. Ricardo, em época de pandemia, isso é um problemaço. Só que tem um detalhe, né, Ricardo? Quem é que ia imaginar que a gente ia entrar em pandemia? Esse é o grande X, né? Porque em janeiro, a gente não tinha noção de que a gente ia entrar em pandemia, né? E, de repente, eis que estamos na pandemia. Muito bem, pessoal. Então, aqui vocês estão vendo mais uma proposta de um fundo de investimento. Outro detalhe. Vamos lá. Maria Clara, no caso, essas empresas só nos pagam quando os clientes pagarem. Exatamente. Exatamente, Clarinha. São de um valor menor que o próprio valor das contas. Na verdade, André, o que vai acontecer? É o raciocínio análogo ao banco. A empresa antecipa isso, tá certo? Ela vende esses papéis na emissão primária. Nós, investidores, pagamos, compramos esses papéis. A empresa recebe o dinheiro, a empresa recebe esse valor, e na medida em que ela vai recebendo dos clientes, das mensalidades, das contas de luz, das contas de energia, automaticamente parte, né, desses recebimentos que correspondem à carteira do FDIC são direcionados para os investidores. É claro, Vivi, é claro
que existem aí algumas garantias que são dadas. Aí é um assunto mais técnico, mas existem algumas garantias para evitar que o pobre do investidor assuma 100% do risco. Mas, André, o raciocínio é análogo. Ou seja, se o pacotinho, né, se a conta, vamos colocar de uma forma simples, como é que os investidores lucram? Vamos colocar assim, bem simples, tá, André? A conta de luz vale R$ 1.000. Você, você vai pagar 800. Você vai emprestar para a empresa, você vai comprar o papel por 800, tá certo? E esse papel vai ter uma rentabilidade, ele vai ter uma taxa de rentabilidade que corresponderá ao adiantamento deste valor. A conta não custa R$ 1.000, André? A conta de luz não custa R$ 1.000? Só que ela vai se vencer ao longo do caminho. A empresa vai lá e adianta esse valor. Como ela adianta, você vai pagar menos do que os R$ 1.000, tá? Vai ter um prazo a decorrer e você vai receber lá na frente o que seria algo em torno de R$ 1.000. Você vai ganhar pela antecipação dos recebíveis. André, você vai fazer o papel do banco, tá? Muito bem, então é mais ou menos por aí. Entrando em históricos de negócios, vocês vão clicar aqui em pesquisar, que nem as debêntures, tá, André? E aí vocês vão ter toda a negociação de fundos de investimento. Bom, eu não vou nem comentar. Olha só como é que está acontecendo. Olha só a danaceira. Tá complicado o site hoje. Me desculpem, tá, pessoal? Mas é por aí. Clica aqui em pesquisar e aí vocês vão ter acesso. Vocês estão lembrados daquele quadrinho de debêntures? Que quando a gente clica aqui, aí ele listava todas as debêntures do planeta. Pronto, Clara, é a mesma coisa, tá? É a mesma coisa. Você clica aqui e aí você vai ser conduzida para aquele campo de informações semelhante à da debênture. Não era isso que eu queria mostrar para vocês, mas infelizmente não está dando muito certo a minha tentativa aqui de mostrar isso para vocês. Vocês realmente me desculpem, não era isso que eu queria, tá? Mas a gente tem que lidar com essas situações de anormalidades. Aí, ó, títulos privados, tá? A equipe de comunicação da B3 informou que o site está passando por uma instabilidade, mas justamente na nossa aula vai fazer. Não, aí é, né, complexo, Guilherme, mas obrigada pela informação. Infeliz coincidência. Pois é. Quais empresas podem emitir FDIC, Ariene? Quais empresas? Qualquer empresa que tenha uma carteira de recebíveis, a exemplo da Compesa, a exemplo da CELP, a exemplo da Maurício de Nassau. O que mais você acha, Ari? Deixa eu ver aqui. São empresas que têm ou que possuem grandes carteiras de recebíveis, tá? Grandes carteiras de recebíveis. A empresa, o que ela iria fazer no banco, ela vai fazer via FDIC. Turminha, deu para entender os FDICs? Ficou claro para vocês? Pena que eu não estou conseguindo entrar, como diz a história, para mostrar do jeito que eu gosto. Mas vai assim mesmo. Vocês depois tentam entrar e tentam conseguir as informações que a gente precisa. A terceira possibilidade da gente são os CRAs e os CRIs, o famoso CRA e CRI, tá? Bom, CRA é o certificado de recebíveis do agronegócio. Ele é muito semelhante ao FIA, Fundos de Investimentos Agrícolas. Vocês já ouviram falar do FIA, Fundos de Investimentos Agrícolas? Ouviu falar, Breno? Pronto, o CRA é semelhante ao FIA. Paulinha não sabe o que é FIA, né, Paulinha? Ô, tia, eu vou explicar o que é o CRA e, por analogia, você vai entender o que é o FIA, Fundos de Investimentos Agrícolas. Bom, tanto um, Paula, como o outro,
eles são lastreados em recebíveis originados do agronegócio. Do agronegócio. Então, Paula, como é que funciona? Eu e você, nós somos fazendeiras multimilionárias e moramos no Mato Grosso. A gente está aqui no Recife, passando uma temporada. Mas, na verdade, a nossa ocupação principal é o agronegócio. Nós temos zilhões de hectares plantados de soja, né, lá no Mato Grosso. Só que o que acontece, né? Essas plantações, essas grandes plantações ou grandes criações, imagine que eu e você, a gente vai iniciar aí um grande projeto, uma grande plantação, né? E aí a gente vai precisar levantar o capital, tá? Vai precisar levantar o capital. Então a gente vai em um banco de investimentos e a gente vai emitir CRA. O que é esse danado desse CRA? Esse CRA são papéis, são títulos, onde a gente vai vender esse papel e a rentabilidade do papel está lastreada no produto nosso. A soja, o milho, o boi, o trigo. Então, quem comprar esses papéis, tá certo? Vai ter a rentabilidade que teria um investimento interessante, Breno. Sim, é um investimento interessante. Entendeu, Paulinha? Então, é como se você quisesse investir no agronegócio, mas você não quer ter a fazenda, nem você quer ter a plantação. Então, você vai lá e investe em CRA, Certificado de Recebíveis do Agronegócio. Qual vai ser a sua remuneração, Paula? Vai ser a remuneração daquele produto, da soja, do milho, do boi, do trigo, tá? Se eu já investi nele, Lulu, são perguntas de difícil, que eu não posso responder, Lulu, senão eu direciono os investimentos de vocês, tá? Mas o que eu posso dizer é que é muito interessante. Veja só, esse papel, ele tem uma característica, diga, Pri, uma dúvida. Diga, minha princesa, pode dizer qual é a sua dúvida. Professora, vê só, se a soja aumentar, ou um exemplo agora, o arroz aumentar, Você aumenta. vai ganhar mais, exatamente. Ok. Então, se sofrer uma Você vai baixa ter também, a né? mesma rentabilidade, você vai estar investindo na soja, Ok. entendeu? E vai flutuar, Paula, como varia o preço da soja, exatamente isso. Exatamente isso, tá? Nem mais, nem menos, tá? É um investimento em que a gente vai financiar o agronegócio. Exatamente isso, Breno. Luquinhas está perguntando sobre as taxas. Ô, Luquinhas, eu não estou conseguindo exatamente te responder. Eu não estou conseguindo entrar. Por que não seria renda variável? Porque é agro. Então, Williams, eu nem sei te explicar por que não é renda variável. É considerado renda fixa. É verdade, mas é isso, tá? Porque, na verdade, o que vai acontecer, William? Você vai financiar o agro, né? Você jurava que era renda variável, né, Pri? Não, é renda fixa. É renda fixa, tá? E aí você vai financiar. Alguém colocou aí. Você vai financiar o agronegócio. Sim, eu estava aí explicando para vocês que a característica do CRA, assim como a característica do FIA, é a isenção do imposto de renda, sabia? Tanto o FIA como o CRA são isentos de imposto de renda, tá? Isentos de imposto de renda. Deu para vocês entenderem, meus amores? Ficou claro para vocês a questão do que vem a ser o CRA? E a diferença do CRA para o FIA é que o CRA é listado em bolsa, né? O LCA e o CRA é a mesma coisa, Breno, só que o LCA é a letra de crédito agrícola, é negociado em banco. E o CRA é negociado em bolsa.
É a mesma coisa. Você falou, você foi no ponto. É a mesma coisa, tá? Só que um é mercado de banco, o outro é mercado de bolsa. Se os aportes são altos, mais ou menos. Alguns sim, outros não. Aí aqui, ó, entrando, você vai bater exatamente no que você está querendo, tá? Aí aquele mesmo esquema. Eu não vou entrar para a gente não se estressar, mas é clicando aqui, você vai bater exatamente onde você quer. Que é aquela. Lembra aquela telazinha? É o mesmo esquema. Vai entrar naquela tela das debêntures, e lá vai ter as informações que vocês precisam para o nosso trabalho. Acho que viu o CRA no app da Caixa. Bom, pode ser, viu? Pode ser, Paulinha, pode ser também. Mas, via de regra, a palavra CRA, tá certo? Assim como a palavra CRI, que você está vendo aqui em cima, do lado do CRA, no site, você vai olhar o CRI, tá? Que é o certificado de recebível imobiliário, que é mais ou menos a mesma coisa do CRA, porém é relacionado a setor de imobiliário, que é a mesma coisa do FII, Fundos de Investimento Imobiliário, tá? O detalhe aqui é o valor inicial, que é um pouquinho salgado. 300 mil, qualquer coisa serve, né? É só um pouquinho, Paula, só um pouquinho, Breno. Então, o CRA, voltando aqui à vaca fria, tá? É um título de renda fixa lastreado, tá? Cujo lastro desse papel do agronegócio, o lastro é em recebíveis, em valores a serem recebidos, que têm origem nos negócios, no agronegócio. Então, voltando, CRA são papéis emitidos para negociação em bolsa que possuem o lastro deste papel em produtos que estão relacionados ao agronegócios, tá? Abrangendo financiamentos, nós vamos fazer o financiamento. Eu não entendo como o CRA pode ter um recebido. Por que você não vai vender a produção, Vivi? Você não tem a produção de milho, você não tem a produção de soja, você não... Vivi, é como se fosse... Ele não trabalha com mensalidade, ele trabalha com safra. Ele trabalha com safra, Vivi. É quase uma mensalidade, são safras. É porque a gente não entende muito do agro, eu confesso. Mas são safras, tá? Esse tipo de investimento seria mais recomendado para longo prazo, Breno. É longo prazo. O CRA está mostrando as emissões no site. Seria pelo lucro que terei na safra. Exatamente, Vivi. É por aí. É o lucro da safra, da plantação ou da criação, se for, no caso, o gado, né? E Guilherme colocou uma coisa muito importante. As safras, tais como as mensalidades, elas são periódicas. Se tiver algum problema com a safra, você vai dançar da mesma forma que se houver problema com a mensalidade, você também corre risco, tá? É bom ver o Globo Rural. É importantíssimo, é importantíssimo. Ainda tem o problema dos gafanhotos. É desse jeito, desse jeito. Amores da minha vida, teria como entrar vendido para quem quiser apostar na queda do arroz. Aí, Guigui, não é CRA, nem é CRI. Aí você já está entrando direto, tá certo, em outros produtos, tá? Aqui é um pouquinho diferente. Deixe de ser agoniado. Quando a gente chegar em renda variável, a gente conversa. Turma, deu para entender o que é o CRA? Deu certo, o Breno, Paulinha, deu, né? Agora o CRI. O CRI é parecido, só que agora a gente vai estar falando em produtos, tá? Que vai ter o lastro, o lastro deles são créditos imobiliários, tá? Por que classificar como renda fixa se depende do lucro da safra? Pois é, Vivi, tu fizesse uma pergunta tão boa, mas eu não sei te responder. Por que exatamente?
Porque, assim, a renda variável, considerada aqui na Bolsa, de fato, são ações e moedas, né? Apesar do CRI ou do CRA ter a variabilidade, mas ele considera isso como sendo renda fixa. Guilherme, pode ser uma espécie de pós-fixado. Sim, pode, você está correto. Você está correto. Guilherme está correto. Aqui é o danadinho do CRI, né? É baratinho, claro, é baratinho. Qualquer 300 mil compra. A mulher deixa de ser pirangueira, baixa a tua aplicação e compra. Pessoas pirangueiras são terríveis. Aí, vê só. O Marco Aurélio, a classificação como investimento de renda fixa não será porque o certificado tem a sua remuneração estabelecida por uma taxa de juro pré-fixada. Na verdade, ela vai tentar alcançar um índice, né? Esse índice é estipulado com base na rentabilidade do produto, Marquinhos. Mas é mais ou menos por aí, tá? Luquinha está dizendo que eu era pirangueira. Não, eu sou um pouco pirangueira, eu não sou muito pirangueira, assim. Numa escala de 0 a 10, onde 0 é uma pessoa extremamente mão aberta e 10 é uma pessoa extremamente pirangueira, eu fico no 8,7. Estou por ali. Aí, vê só, voltando aqui à vaca fria. O que vem a ser o danado do CRI, né? O CRI é um instrumento de captação de recursos que vai financiar as transações do mercado imobiliário e o lastro, tá certo, é decorrente dessa operação. Vamos imaginar que eu e Pri, nós vamos construir um shopping, tá certo, um outlet Pipoco das Galáxias. A gente vai construir Não tem aquele empreendimento, Pri, que fica ali no Cajazé Estelita, fino a possibilidade de comprar uma fração. Tem nada, negão. Aqui é 300 bala mesmo. Aqui é mais caro mesmo. Mas aí, eu e Priscila, a gente vai bancar ali aquele empreendimento que fica no Cajazá Estelita, aquele conjunto ali de prédios. 6, 10, 20 torres, nem sei quanto é. Aí, como é que a gente vai fazer, eu e Priscila? A gente vai emitir CRI. E aí vocês vão nos financiar e a remuneração de vocês vai ser com base nas operações de vendas ou de aluguéis do empreendimento imobiliário que eu e Priscila vamos construir ali no Cais José Estelita. Fica muito mais tranquilo e seguro, né? O quê? O que, amozão? Fica mais seguro dessa forma, né? Agora lembre-se que você está em investimento de risco, tá? Então, se o mercado cair, você não vai ter aquela remuneração. A remuneração aqui, ela não é tipo, você vai receber 3%, você vai receber 4% acima. Não é assim, tá? Essa remuneração, ela vai acompanhar o mercado imobiliário. Então, imagine que eu e Priscila, a gente vai construir aquelas torres lá do Cais José Estelita. A gente vai captar R$ 1 zilhão. A gente vai emitir o CRI, tá certo? E o CRI, o lucro que vocês vão ter é em decorrência das vendas ou dos recebíveis que nós duas vamos ter. A gente não vai vender um monte de unidade, um monte de unidades habitacionais, a gente não vai construir 20 torres. Cada torre dessa tem 50 apartamentos. Então, esses apartamentos, eles vão ter 300 mil financiamentos. Então, a gente vai vender para vocês o empacotamento desses recebíveis dos financiamentos. Vou repetir. A gente vai vender para vocês o que a gente vai receber dos financiamentos
daquelas unidades imobiliárias, a gente vai vender isso para vocês. É quase um FDIC. Só que é um FDIC de empreendimentos imobiliários. Tá? Se tiver uma queda no mercado imobiliário, vai ter uma queda muito grande na parcela de recebimento do CRI. Tá? Pessoal, tá tranquilo? Pessoal, deu para vocês entenderem o que é o CRI? Breno, Elaine, Pri. Detalhe do CRI, assim como o CRA, assim como o FIA, assim como o FI, assim como o LCA e o LCI. O que é que isso tudo tem em comum? LCA, LCI, CRI, CRA, FI, FIA, isenção de imposto de renda. Tá? Então, essa galera é isenta de imposto de renda. Lembrando que vocês entram nos CRIs listados e aí vocês vão ter acesso a o prospectozinho do mesmo jeitinho que vocês viram lá nas debêntures. O Biraci está falando do risco, mas tem risco sim. Pri está perguntando a diferença, né? O CRI e o CRA é negociado em bolsa, Prizinha. LCI e LCA é negociado em banco. CRI, CRA, bolsa. Professora, Oi, amorzão. não, o que eu me referi foi o seguinte: é isento de imposto de renda, mas também para compensar o risco que a pessoa vai ter, né? Mais ou menos, porque na verdade é isento de imposto de renda para poder você ter o incentivo, né? Para você. É aquela cenourinha, né? É a cenourinha é para você ser incentivado a ir atrás dele. Entendeu? Aí atrás dele. E, de certa forma, também compensar o risco. É um conjunto aí de. É um conjunto de incentivos. Turma linda que Deus me deu. Tudo certo em relação aos CRIs. Vocês conseguiram compreender direitinho o que é o CRI? Graças a Deus, Breno. Graças a Deus. As debêntures a gente já estudou, tá certo? A gente já tá craque em debêntures, inclusive vocês têm um trabalho para entregar sobre debêntures, que no final da aula a gente comenta as letras financeiras. Aqui nós temos dizendo, é um título de renda fixa emitido por instituições financeiras com a finalidade de captar recursos de longo prazo, tá? E, em contrapartida, oferece aos investidores melhor rentabilidade do que outras aplicações financeiras com liquidez diária ou prazo inferior de vencimento. E as letras financeiras, tá? Beneficiam tanto os bancos, que querem captar recursos mais baratos, como também beneficiam os investidores que possuem montante relevante para aplicações de longo prazo. E aqui está Lapetincha, 150 mil ou 300 mil reais. Então, na verdade, o que é o troco do pão, Clarinha? Baratinho, baratinho, tá? Então, trocando em miúdos, o que vem a ser as letras? É a gente financiando as instituições financeiras, tá? Elas vão atrás de recursos no mercado de capitais. Ok, pessoal. Essa cláusula de subordinação representa aí algumas garantias, tá? São aquelas cotas subordinadas ou as cotas não subordinadas. A cota subordinada é que ela vai explicar, é como se fosse, Clara, o seguinte: imagine você que o banco, o que não vai faltar para o banco é recebível, né, Clara? O que não vai faltar para o banco é recebível. Então você imagine que o banco tem um montão de recebíveis. Só que existem aí o risco da PSLD, da PDD, do banco não receber. Então, a cláusula subordinada é que ela vai dizer o seguinte: se por acaso o banco. Aí é assim, Clara. Imagine a carteira de recebíveis do banco. Então, ele tem lá
300 mil pacotinhos de recebíveis. Esses 300 mil pacotinhos de recebíveis correspondem a toda a carteira. Se por acaso ele não recebe, esse não recebimento não vai atingir todos os pacotinhos. Esse não recebimento atinge apenas uma parte dos pacotinhos. E quem vai arcar com esse risco do não recebimento é o próprio banco. Então, ele não entrega o risco para a gente, tá? Ele não entrega. Isso é o que se chama cota subordinada ou não, tá? Então, a cota subordinada e a cota não subordinada. Então, é isso. Então, letras financeiras é uma forma das instituições financeiras captarem recursos de longo prazo dentro do mercado de capitais. E aqui vocês vão ter um pouco mais de informações, mas trocando em miúdos, é isso aí. Pessoal, até aqui tudo certo na nossa vida? Deu para entender as letras? Sim, William, sim, Maria Clara, Pri, tudo certo? Ok. E, por fim, as notas comerciais, que em breve ele vai explicar o que é. Oh, meu Deus do céu, por que o site está fazendo isso comigo? Mas, olha, pessoal, né? Fazer o quê? É hoje que eu não consigo dar essa aula. Olha, as notas comerciais, elas são parecidas com os FDICs, tá? São também recebíveis que são empacotadinhos. Só Jesus na causa, Breno. Que vergonha. Em breve, tem nada não, volta para cá. Então, o que acontece? As notas comerciais são parecidas com os FDICs, também são recebíveis, tá? Do mesmo jeito. São commercial papers, notas comerciais. É bem parecido com os FDICs. Bom, pessoal, e aí com isso a gente passeou pela renda fixa, tá certo? Dentro do que a gente mais viu. A gente viu os fundos de renda fixa, os fundos de investimento e os títulos privados. Sobre os CRIs, Luquinha, o que é que você quer? É possível emitir CRIs com algum tipo de garantia semelhante às debêntures? Então, Luquinha, são as cotas que são subordinadas. As cotas subordinadas são as garantias desse tipo de papel. A cota subordinada vai dizer exatamente isso, que se houver a inadimplência, ela vai ser absorvida pela instituição e ela não vai passar isso, ela não vai repassar isso para os investidores ou só repassa uma parte, tá? Então, é exatamente essa garantia que você se refere, são as cotas subordinadas, tá? E, pessoal, basicamente era isso que eu queria mostrar sobre renda fixa. E para a gente encerrar, renda variável. Então, a gente vai clicar em renda variável e a gente vai para os ETFs e para os fundos de renda variável. Bom, ETF de renda variável. ETF de renda variável é um fundo, em inglês aqui, né? A Exchange Traded Fund. Ele é um fundo negociado em bolsa que vai ter aí um conjunto de recursos, né, que vão ser destinados a uma carteira de ações. Então, agora sim, a gente está falando da renda variável de fato. De fato. E aqui a gente vai ter alguns ETFs. Esses ETFs o seguinte, vamos lá. A gente vai ter aqui, existem vários ETFs, como vocês estão percebendo. Esse primeiro aqui, que eu aleatoriamente cliquei, ele é um fundo de ações de empresas que normalmente pagam bons dividendos. Então, Luquinha, você queria muito investir em ações, muito, mas não sabe por onde começar? Mas você queria investir em ações que pagassem bons dividendos. Aí você vai comprar a cota desse fundo. Esse fundo é um fundo de ações de empresas que pagam bons dividendos. Você queria muito investir em empresas que são small cap. O que são small caps? São aquelas empresas
que são diferentes das blue chips. Elas ainda são pequenas, elas ainda estão em crescimento, elas ainda têm muito para crescer, etc. e tal, mas são aquelas empresas que dão tecnicamente aí um retorno interessante para quem quer correr o risco. Mas você não sabe por onde começar, você apenas queria investir nesse tipo de empresa. Você vem para cá e você vai investir em um fundo de ações cuja carteira vai ser composta por small caps. Aí você queria muito investir em empresas que têm boas práticas de governança corporativa, tá? Porque você entende que governança corporativa é super importante para você. Então, você quer investir em empresas que, de fato, são boas em práticas de governança. Aí você não sabe por onde começar. Você vem para cá, que esse aqui é um índice de empresas que têm boas práticas de governança corporativa. E por aí vai. Tem para tudo que é gosto. Esse Easy são empresas que têm boas práticas de sustentabilidade empresarial, né? São empresas comprometidas, né, com as boas práticas, né, de sustentabilidade, etc. e tal. Eu queria investir em uma empresa que tem o tratamento de carbono eficiente. Até isso tem. Aí aqui você vai ter um índice de ações de empresas que tem aí um tratamento eficiente nas emissões de gás carbônico. Pessoal, tem de tudo um pouco. Aqui, por exemplo, é o índice que vai replicar o Ibovespa, tá? Então, você vai lá e replica o Ibovespa. E por aí vai a vaca fria. Por sorte, eu peguei um ETF listado, que é o ETF, o Small Cap, tá? Aí, ó, para vocês terem uma ideia, a taxa de administração é de 0,50. Que era isso que eu queria mostrar para vocês. Por acaso, eu peguei isso aqui valendo, tá? Uma empresa pode se encaixar em mais de uma dessas categorias, Arthur? Pode sim. Pode sim. Tá? Pode sim. Então, aqui nós temos... Ai, meu Deus, onde é que eu estava? Aqui nós temos 0,5... não, aí é a taxa de administração. Esse 0,5 ele vai reduzir a sua rentabilidade. Não é sobre o lucro, não, tá? É a taxa de administração do fundo sobre o valor dos investimentos, tá? Pessoal, ficou claro para você esses fundos de renda variável? Pena que a gente não consegue entrar. A gente entra aqui, ele fica rodando, e depois ele vai dizer que está indisponível. Tá? Professora, só uma dúvida. Oi, amorzão, fala. No caso desse ETF de renda variável também, esses fundos ele juntaria essas empresas também que estão com os recebíveis para, São no coisas, caso, são coisas diferentes. Todas essas empresas podem ter recebíveis, todas certo. elas. Só que essas empresas são empresas SA de capital aberto. Você vai. Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui. Aqui eu teria que entrar realmente na carteira. O que acontece? Aqui você vai... É um fundo de ações de empresas que tem, por exemplo, as small caps. São um fundo de ações de empresas que estão, ou que são pequenas ainda, são empresas que estão em desenvolvimento dentro da Bolsa, tá? O Easy, que você está vendo aí, empresas que têm boas práticas de sustentabilidade. Aqui é um fundo de ações mesmo, de renda variável. Eles não são isentos de imposto de renda, tá? Você vai precisar gerar um DAF. Na verdade, quem vai fazer isso é a corretora, mas sim, você vai ter que pagar imposto. Porque o CRI, o CRA, são considerados renda fixa. E aí, por ser considerado de renda fixa, todo investimento de renda fixa ele vai ter a tributação, que é aquela tabela regressiva.
Mas aqui, como é renda variável, não tem aquela tabela regressiva, a alíquota é de 15%. Porém, os investimentos em renda fixa, que são as debêntures, o CRI, o CRA, o FI, o FIA, LCI, LCA, alguns desses investimentos de renda fixa, eles podem ter a isenção do imposto de renda. Mas isso não acontece com a renda variável, claro. Renda variável é outra vibe. Renda variável não tem isso não, tá? E principalmente porque estamos falando de fundos, né? E olha que delícia, sistema indisponível. Bom, deu para vocês entenderem, meus amores, essa parte dos fundos de renda variável. Ficou claro para todo mundo? Ficou claro para vocês? Eu peço sinceramente assim, eu queria que a aula fosse um pouco diferente, que eu queria entrar para mostrar. Mas eu acho que por aqui já deu para vocês terem uma ideia da dimensão, né? O quanto nós temos de informações. Então, ETF de renda variável são fundos de investimento, são carteiras de investimento, cuja composição são ações, tá? Só que essas ações, elas têm uma categorização. Essas ações, elas possuem uma categorização, que pode ser governança corporativa, carbono eficiente, small cap, empresas que pagam bons dividendos, empresas do setor financeiro, empresas de materiais, que aí você vai ter os famosos ETFs listados, tá? E aí você, com base nessa listagem, um que é muito popular, não sei se vocês já ouviram falar, é o PIBB. PIBB é Produtos Índices Brasil Bovespa. É um dos fundos de investimento mais antigos que existem, tá? E a taxa de administração dele é uma das mais baratinhas que tem. Se eu não me engano, é 0,40, tá? Ou é 0,30, tá? É como se o fundo agrupasse um conjunto de ações de empresas com categorias específicas. Exatamente, seu Breno. Exatamente. Tá? Bom, pessoal, então, basicamente, era isso que eu queria mostrar para vocês, tá certo? Índices de Bovespa. Tá? Aqui já é o próprio índice em si. Aqui já é a composição do índice que a gente vai trabalhar quando a gente for falar de renda variável. Aí eu explico aqui a composição do Ibovespa, eu explico bem direitinho para vocês. Paula está perguntando como a gente entende essas siglas. Qual, Paulinha? Qual siglas? Essas siglinhas daqui, que eu falei para vocês, Produtos Índices Brasil Bovespa, é porque a gente já é macaca véia, Paula. A gente já entende. Mas com o tempo vocês vão entendendo. Basta você começar. Comece a ler. Entre nesses bagulhinhos aqui. Vá devagarzinho, sem pressa. Você vai se acostumando, tá? E aí você vai vendo que não é difícil. E você vai gostar, porque é interessante, né? É interessante. É renda variável além da B3, exatamente, Bira. É isso aí. Bom, pessoal, então era isso que eu queria passar para vocês. Eu espero que tenha algum que a senhora indica. Bira, esse Bira é o leso. Eu não vou indicar nenhum papel, nem para você, nem para ninguém. Ô, Jesus. Não, professora, não é papel. Mas além da B3, tem algum site para a gente estudar Eu sobre pensei que você esse queria que eu indicasse papel para você. Não vou indicar Não, papel. não. Site tem, lógico que tem, tá certo? E normalmente, Bira e meninos, vocês precisam começar a leitura na Bolsa, aqui mesmo no site da Bolsa. Se vocês soubessem a quantidade de informações que vocês têm, e são informações isentas de qualquer tipo de tendência, tipo, compre isso, compre aquilo. CVM, Comissão de Valores Mobiliários, tem informações maravilhosas sobre o mercado de capitais. E também, novamente, são informações isentas. O danado que vocês costumam verificar é porque vocês verificam informações de corretoras. E informações de corretoras são informações direcionadas.
Infelizmente, não são informações isentas. Então, o que vocês precisam aprender é pegar a isenção da informação. Então, tanto aqui na B3 como na própria CVM, são os portais, e youtubers também. Youtuber, então, meu Deus do céu, direciona investimento de uma forma absurda. E eu não queria que vocês tivessem esse tipo de conhecimento. Eu não vou direcionar. Nem eu vou direcionar investimento, nem eu vou indicar papel. O que eu quero é que vocês entendam onde buscar informações. Olha, existe tudo isso, tá? Ela não ganha nada, né, Breno? Mas o direcionamento de investimento ele é válido quando você conhece. Aí você pode optar ou não optar. Mas quando a pessoa não conhece e começa a pegar informação direcionada, ela não sabe nem para onde ir depois. Por isso, Breno, eu repito, entre no site da B3. Tem um zilhão de informações aqui, que são informações não direcionadas. Eu já expliquei para vocês que quando eu comecei a conhecer o mercado de capitais, quando eu comecei a entrar nessa área de mercado de capitais, eu fui formada pela própria CVM, né? Eu sou multiplicadora de mercado. Então, eu fui treinada, eu fui formada, passei por vários cursos diretamente na CVM e na B3. Então, eu tive o nível de conhecimento que a gente tem é conhecimento de mercado de capitais como fonte de financiamento de recursos. E é um nível de informação diferente de cursinho de corretora para operar opção. A gente não tem essa visão de operar opção e ficar na renda variável feito uns doidos. Na verdade, a gente tem a formação de criar investidores, conceber investidores. Mas isso daí fica para um outro papo. Estudem, tá certo, Priscila? Entrem aqui no site da B3 e explorem. E na CVM também. Mari está perguntando, trabalha para a gente escolher um fundo de renda fixa e explicar o porquê. Na verdade, Mari, eu quero que você faça o seguinte. Aliás, vocês façam o seguinte. Qual é o dever de casa? Vocês vão fazer um estudo comparativo entre fundos listados em bancos e fundos listados na Bolsa. Os fundos listados em bancos ou instituições financeiras, vocês vão procurar na internet. Tem zilhões de fundos. Escolham um para poder trabalhar e vocês vão pegar um fundo listado em bolsa. Nesses aí que eu mostrei para vocês. Pode ser qualquer um deles. E eu quero que vocês façam uma comparação sobre taxas, sobre riscos. Estudem isso. E me digam, e mostrem, coloquem isso no papel. O que vem a ser um fundo listado em bolsa? Qual que é a particularidade? Qual que é a rentabilidade? Qual que é a taxa de administração? E um fundo listado em bancos, tá? E aí o que Mari está colocando é certíssimo. Qual você escolheria? Você escolheria o fundo listado em banco? Você escolheria o fundo listado em bolsa? E por quê? Tá? E pode ser, Mari, tanto renda fixa como pode ser também renda variável, tá? Pode ser tanto um como o outro. Pode pegar um fundo listado em corretora, Breno? Pode também, tá certo? Paula aqui está fazendo um resumo. Fundo listado em bolsas, fundo listado em bancos. Coloca aí, Paula, / corretoras, tá? Pode ser também corretoras. Pessoal, então era isso. Muitíssimo obrigada pela presença de todos. Desculpa aí por não ter conseguido dar a aula do jeito que eu queria, que era entrando naqueles links, mas deu pau aqui, eu estava já agoniada. Mas eu espero que tenha sido válido. Isso, Paulinha, corretoras. Eu espero que tenha sido válido, eu espero que vocês tenham aprendido, que vocês tenham conhecido coisas diferentes. Eu acredito que vocês... culpa da B3, né? Pau nela, Breno. Então, assim, bem-vindos ao mercado. Aprendam, leiam, fuçem o site, entrem nos links, tá certo? Bom trabalho para todo mundo. Prazo, semana que vem, Paulinha. Esse trabalho é para a semana que vem. Outra semana. Trabalho de debêntures e o trabalho de
debêntures e... Qual foi o primeiro que eu nem lembro mais? Foi debêntures e... Qual foi, Paulo? E tesouro. O trabalho de TD e o trabalho de debêntures vai ficar para esse domingo, tá? Até domingo vocês podem entregar. Lembrando que vocês vão ter que entregar para mim uma planilha do Excel, porque a debenture, o cálculo dela vai ser feito no Excel. Então, vocês precisam me dar o Excel onde vocês vão mostrar como fizeram os cálculos, tá? Lembrando que quando colocar no Excel, você tem que colocar quem é a equipe. Então, escreva no Excel lá, nas primeiras linhas, qual é a equipe para poder colocar a nota de vocês. Turma, deu certo, graças a Deus, para postar na aula 6, Marcílio. Exatamente, postar na aula respectiva de debêntures, tá? Turma linda que Deus me deu, eu acho que nós finalizamos, concluímos. Beijo para todo mundo, fiquem com Deus, com Nosso Senhor. E Professora, agora... Oi, Preta. Pode falar. o outro trabalho, ele foi postado na aula 11, que tem avaliação.